Durante a Idade Média, o inverno não se resumia apenas a neve e gelo. Era, acima de tudo, um verdadeiro teste de resistência para os camponeses. Imagine um sol que já se pôs ao meio-dia, um frio intenso lá fora, sem aquecimento ou eletricidade, apenas uma frágil parede de madeira da cabana e uma fogueira crepitando. Neste documentário, você vai explorar como os agricultores daquela época conseguiram sobreviver às noites mais gélidas do ano. Como eram suas moradias, quais eram suas roupas, como se aqueciam e como os animais de criação os ajudavam a enfrentar o frio cortante. Também vamos descobrir que o inverno medieval era implacável de maneiras distintas, dependendo da região da Europa, forçando nossos antepassados a serem extremamente criativos para suportar a espera pela primavera. Em breve, vamos nos transportar para uma dessas noites congelantes e desvendar os truques que garantiam a sobrevivência das pessoas daquela era. Então, acomode-se bem. É hora de embarcar em uma viagem a uma noite fria de séculos atrás. A Europa medieval atravessou diversas mudanças climáticas, passando de um clima relativamente ameno entre os séculos X e XIII, conhecido como o ótimo climático medieval, para a severidade da pequena idade do gelo a partir do século XIV, quando os invernos tornaram-se mais rigorosos. Isso não quer dizer que antes não houvesse invernos, mas o fim da Idade Média trouxe extremos mais frequentes. Crônicas do século XIV relatam invernos em que rios e lagos permaneciam congelados por semanas, e a neve cobria as paisagens a ponto de isolar vilarejos inteiros. O inverno de 1364, por exemplo, foi descrito por fontes históricas como extremamente severo. Na Alemanha, o Reno ficou congelado por 70 dias, e na Holanda, até um mercado funcionou em um rio congelado. Na França e na Itália, a quantidade de neve era tanta que telhados desabavam, e as pessoas ficavam presas dentro de suas casas. Para um agricultor medieval, cada inverno, mesmo o mais ameno, era um período desafiador. Os campos entravam em descanso, a comida escasseava e, acima de tudo, o frio constante ameaçava a saúde e a vida. O inverno simbolizava a escassez. Era comum dizer que o inverno perguntava: "O que você fez no verão?" Durante os meses quentes, as pessoas precisavam se preparar para sobreviver ao inverno, secando feno para o gado, cortando lenha e estocando alimentos nas despensas e adegas. Contudo, quando chegavam as noites mais frias, todos esses preparativos se transformavam em uma luta diária pela sobrevivência e pelo calor. As temperaturas frequentemente despencavam muito abaixo do zero. Em regiões do norte da Europa, os termômetros marcavam até menos 20 graus Celsius em invernos rigorosos. Registros da época indicam que os agricultores acordavam com geada nas sobrancelhas e barbas, enquanto o frio penetrava nas suas habitações. Não se tratava apenas de um inverno poético, com pingentes de gelo nas janelas. Era uma frieza cortante que se fazia sentir até mesmo sob o teto. Como era o ambiente onde os camponeses passavam essas noites geladas? Vamos entrar em uma típica cabana medieval e observar como ela tentava manter o calor. As construções rurais medievais eram bastante modestas e simples. Na maioria das vezes, tratava-se de pequenas cabanas feitas com materiais locais, em alguns lugares, de madeira, montadas com troncos, e em outros, de barro, utilizando tijolos de barro e palha, ou até semi-subterrâneas, parcialmente enterradas no solo. Especialmente no início da Idade Média, muitas dessas casinhas eram construídas abaixo do nível do solo. Era suficiente cavar um buraco raso até a altura da cintura, erguer paredes baixas com estacas cobertas de barro e colocar um telhado por cima. Essa cabana semi-subterrânea proporcionava um isolamento superior. A terra ao redor mantinha uma temperatura estável, em torno de 10 graus Celsius,
o que ajudava a suavizar as oscilações térmicas. Estudos arqueológicos revelam que, nas altitudes mais elevadas do norte da Europa, até 30 ou 40% das casas rurais estavam, ao menos em parte, enterradas no solo para aproveitar o calor. Não eram porões confortáveis, mas sim uma estratégia necessária para aproveitar a estabilidade geotérmica da terra. E funcionava. Acima do solo, as cabanas eram construídas com materiais diversos: madeira, pedras, vime, argila. Os camponeses utilizavam tudo o que encontravam ao seu redor. Nas florestas, por exemplo, construíam com toras de madeira. Em regiões mais abertas, trançavam vime, uma técnica conhecida como fachada de vime, e cobriam tudo com uma mistura de argila. Contudo, as paredes eram finas e repletas de fissuras. Então, como se protegiam do vento? Selavam cada fresta com uma pasta de barro, palha e, muitas vezes, esterco animal, que, surpreendentemente, funcionava como um excelente isolante. Essa mistura selante natural reduzia consideravelmente a perda de calor. Ao secar, formava um preenchimento sólido, embora não muito agradável ao olfato. Os agricultores até brincavam, dizendo que suas casas eram Mazane por conta dessa cobertura. As janelas, se existissem, eram pequenas. Vidros eram um luxo apenas para os ricos. Os camponeses tinham janelinhas cobertas com persianas ou lona, pele ou pergaminho. No inverno, muitas vezes fechavam esses espaços com palha ou trapos para barrar a entrada do frio. Nas ilhas do sul da França, conta-se que fechavam as janelas com tijolos durante os longos meses de inverno. Assim, a luz era escassa, mas pelo menos o vento não entrava com força. As portas eram singulares, geralmente baixas. Portas pequenas permitem a entrada de menos frio. Eram frequentemente construídas do lado protegido do vento, e às vezes até com um pequeno vestíbulo ou uma entrada curva, para que o vento gelado não penetrasse. Quem entrava numa cabana assim precisava se curvar, passando pela boca do dragão, como descreve poeticamente uma fonte, uma entrada estreita e baixa, pela qual as pessoas se arrastavam. Não era por conforto, mas por pura física. Uma abertura menor mantém o calor dentro e impede a entrada do frio. A parte mais crucial da casa era o telhado. Os camponeses entendiam que o calor sobe, então precisavam de um telhado que o retivesse. Na maioria das vezes, era feito com uma espessa camada de palha, amarrada em feixes, palha ou junco. As camadas se sobrepunham como um sanduíche. Uma camada de galhos, seguida de uma grossa camada de palha, mais galhos e novamente palha, às vezes até feno ou junco. Em algumas regiões, colocavam pedaços de grama por cima. Assim, formava-se um telhado de sodas, que isolava de maneira eficaz. Às vezes, até crescia grama nele no verão, e ovelhas ou cabras se atreviam a subir e pastar no jardim do telhado. Para os camponeses, isso não era uma curiosidade da arquitetura verde moderna, mas sim um bônus prático. A vegetação no telhado se firmava de maneira eficaz, mantendo a palha unida. Durante o inverno, um telhado tão espesso ajudava a reter um pouco do calor dentro da cabana e também suportava a grande quantidade de neve. A neve, curiosamente, atua como um isolante e, quando cobria o telhado, funcionava como um edredom branco, aquecendo a cabana. No entanto, apesar de todos esses esforços, a moradia dos camponeses não era, de forma alguma, um abrigo térmico perfeito. A palha, em algumas ocasiões, deixava passar água, o vento soprava ao redor da porta e as paredes finas irradiavam o frio. À noite, a temperatura interna poderia cair para zero, especialmente longe da lareira. Em regiões mais frias, era comum que, pela manhã, a água em um recipiente dentro da casa apresentasse uma fina camada de gelo.
Assim, a proteção contra o inverno dependia principalmente do que as pessoas faziam em seu interior, do fogo, das roupas quentes e da proximidade entre elas. Antes de falarmos sobre o fogo em si, é importante destacar uma característica das cabanas: a convivência com os animais. No estábulo, o calor era intenso, e quando não havia um espaço aquecido, o camponês trazia o gado para dentro de casa. Por isso, muitas residências rurais também tinham um estábulo ou um galinheiro sob o mesmo teto. Às vezes, os animais eram separados por uma simples cerca de madeira em um canto. Outras vezes, ficavam soltos em um dos lados do cômodo. No inverno, essa prática se intensificava. Quando as grandes geadas chegavam, os camponeses traziam todos os seres vivos para dentro: galinhas, porcos, ovelhas, cabras e, tranquilamente, até a vaca. O motivo? Não era apenas por amor aos animais, mas também pela questão do calor. Mais corpos no espaço significavam mais aquecimento. Diziam que a vaca aquecia como um aquecedor, e havia razão nisso. Uma vaca adulta pode irradiar cerca de 5.000 BTUs de energia térmica por hora. Embora os agricultores não soubessem o que era BTU, tinham plena consciência de que o calor da vaca era uma bênção. O porco, além de ser criado para a carne, também funcionava como um forno de 4 patas no inverno. Dormia em um canto e aquecia a área ao redor. As galinhas, empoleiradas, se comportavam como pantufas vivas. Embora não gerassem muito calor, ficavam perto da janela e, com seu cacarejar, pelo menos acordavam a família ao amanhecer. As ovelhas e cabras que dormiam dentro eram como bolinhas de lã vivas, proporcionando calor e um pouco de aconchego em momentos difíceis. Claro, isso vinha com o custo da bagunça. Compartilhar a sala com animais de fazenda significava lidar com cheiro, sujeira e barulho. Não é surpresa que as noites em uma cabana assim fossem barulhentas. A vaca mugia, o porco grunhia e as galinhas cacarejavam, especialmente à meia-noite, quando algo as assustava. Quem cresceu nesse ambiente se acostumou a dormir mesmo com o barulho. Além disso, dizia-se que os camponeses sabiam dormir profundamente, como se estivessem submersos em água, sem sonhos, porque o cansaço os dominava e nada os despertava. Os animais também ofereciam uma vantagem adicional: funcionavam como um sistema de alarme. Qualquer visitante indesejado, seja um lobo ou um ladrão, deixava os animais inquietos, produzindo barulho e alertando os moradores da cabana. Dessa forma, a cabana oferecia um abrigo básico contra o vento, a neve e, em parte, também contra o frio. Porém, o que realmente importava era como as pessoas se aqueciam e se reuniam em busca de calor. Agora, vamos nos concentrar no fogo, o coração de cada longa noite de inverno na Idade Média. A fonte de luz, calor e conforto em uma noite fria era a lareira aberta. Praticamente toda a cabana contava com uma fogueira, um simples fogo em cima de barro batido ou pedras. Havia um buraco no telhado por onde a fumaça escapava, ou ela simplesmente encontrava sua saída por fendas e palhas. Vamos imaginar um ambiente baixo, envolto em sombras, onde uma vaca ruminava tranquilamente em um canto, enquanto no centro uma fogueira crepitava. Ao redor das chamas, toda a família se reunia, pois aquela era a sua lareira, aquecedor e cozinha, tudo em um só lugar. Quando a noite chegava, trazendo escuridão e frio, todos se aproximavam das chamas ardentes. Os camponeses alimentavam a fogueira com toras tiradas de uma pilha de lenha que haviam cuidadosamente acumulado. A madeira era vital durante o verão e o outono. Era necessário coletar, cortar e secar o suficiente para garantir que houvesse combustível no inverno. As famílias mais humildes buscavam gravetos, galhos e pinhas nas florestas. Às vezes, em segredo,
cortavam madeira em desacordo com as proibições. Onde as florestas eram escassas, improvisavam. Nas áreas pantanosas, queimavam turfa, tijolos de barro escavados e secos. Em outros lugares, recorriam a esterco animal seco, como os bolos de vaca, que, uma vez secos, queimavam lentamente, semelhante à turfa. Em algumas regiões, como no norte da Inglaterra ou na bacia de Hooghly, as pessoas já coletavam e queimavam carvão mineral, que às vezes aparecia à superfície. Contudo, isso produzia muito fumo e odor, sendo mais utilizado nas cidades e forjas. No campo, a madeira e, na escassez, a palha continuavam a ser os principais combustíveis. Às vezes, queimavam feixes de palha ou folhas secas, apenas para ver as chamas se erguerem, como ao soprar o fogo nas primeiras horas da manhã. A luz da cabana vinha das chamas da fogueira, pois as velas de cera eram caras, reservadas para as igrejas e os abastados. Em vez disso, os camponeses frequentemente improvisavam tochas embebidas em alcatrão ou pequenas lamparinas de barro, que queimavam gordura animal ou sebo. No entanto, essas fontes de luz produziam fumaça e se esgotavam rapidamente. Por isso, após o anoitecer, geralmente tudo permanecia apagado. O fogo dos ricos era suficiente. Os camponeses se sentavam em volta da fogueira, conversando, consertando ferramentas ou remendando roupas à luz das chamas dançantes. O calor do fogo aquecia os rostos, mas as costas ficavam geladas. Não era raro que os membros da família se acomodassem o mais próximo possível uns dos outros, tanto por um senso de comunidade, quanto para se aquecerem mutuamente, quando já não havia espaço perto do fogo. Manter o fogo aceso à noite era uma arte e uma necessidade. Acender a chama com faíscas não era uma tarefa fácil. Era preciso usar uma pedra de fogo e uma lâmina para gerar faíscas na isca e soprar a chama. Isso demandava habilidade e isca seca. Por isso, as pessoas se esforçavam para que o fogo não se apagasse. Durante a noite, abafavam o fogo, transformando a grande chama em brasas que eram enterradas nas cinzas para que permanecessem quentes por muito tempo. Conservado dessa forma, o fogo em brasas resistia até a manhã, quando era novamente soprado. Claro, às vezes ele se apagava, e restava pedir fogo ao vizinho ou tentar acendê-lo novamente. Não é surpresa que levantar-se à noite para cuidar do fogo fosse um dever comum. O proprietário ou a proprietária se levantavam várias vezes, verificando a fogueira e adicionando um graveto para que a família não passasse frio. Eram como pequenos fogões vivos que exigiam atenção constante. No entanto, o calor das chamas não alcançava todos os cantos. Perto do fogo, o ambiente era agradável, mas nas paredes da cabana, a geada às vezes se formava. Os agricultores, portanto, precisavam encontrar maneiras de aquecer seus locais de descanso. Assim, surgiram truques engenhosos, como o uso de pedras ou tijolos aquecidos. Durante a noite, enquanto o fogo crepitava, os camponeses lançavam algumas pedras grandes ou tijolos nas chamas, permitindo que se aquecessem até ficarem incandescentes. Antes de se deitar, com muito cuidado, eles os retiravam com uma pá ou pinças, envolviam em um pedaço de um cobertor ou pano velho e os colocavam na cama, entre os cobertores. As pedras quentes liberavam calor gradualmente, funcionando como uma espécie de bolsa de água quente ou cobertor elétrico. Contudo, era preciso ter cautela. Às vezes, o pano escorregava e a pedra quente poderia provocar um incêndio na palha da cama. Acidentes desse tipo eram comuns, e assim, no final da Idade Média, surgiu um aquecedor de metal para carvão. Com a aparência de uma frigideira plana com tampa e um cabo longo, ele era usado para aquecer carvão em brasa, que, uma vez coberto, era passado pela cama para aquecer os cobertores. No entanto, essa ferramenta era bastante perigosa.
Um pedaço de carvão que caísse ou um lençol fino poderiam causar um grande desastre. Há até um relato de um incidente em um palácio real, onde uma babá quase incendiou todo o lugar ao aquecer o berço de uma criança real com esse aquecedor. Nas cabanas dos camponeses, o uso de pedras era mais comum, pois os aquecedores de metal eram privilégios dos mais ricos. Entretanto, os camponeses também contavam com um método mais simples para se aquecer antes de dormir: a comida e a bebida. Um mingau quente ou uma sopa espessa no jantar garantiam que o corpo tivesse combustível e calor interno. Eles consumiam caldo quente de ervas, leite aquecido ou cerveja aquecida no caldeirão próximo ao fogo. Bebidas como grogue ou vinho quente eram mais conhecidas entre os cidadãos abastados. Mas os camponeses tinham seu jeito, colocando uma pedra aquecida em um jarro de cerveja para aquecê-la. Na França, existe uma bebida chamada zoferete, que nada mais é do que cerveja ou mosto aquecido com uma pedra quente, um costume que remonta à Idade Média. Comer algo quente e tomar uma bebida quente antes de dormir trazia muitos benefícios. As pessoas acreditavam, por exemplo, que a sopa de alho aquecia o sangue e afastava resfriados. E onde estavam as especiarias? Elas adicionavam gengibre, canela ou pimenta às bebidas, que aqueciam o corpo. Quem tinha a sorte de se fartar dormia muito melhor em uma cabana fria do que quem passava fome. Um estômago vazio no inverno era uma combinação desastrosa. Quando chegava a hora de descansar, a cabana mergulhava na escuridão. Os últimos carvões brilhavam na fogueira enquanto as pessoas se preparavam para a cama. E assim entrava em cena outro mistério da sobrevivência em uma noite gelada: camadas de roupas e uma cama improvisada, onde todos se espremiam juntos. Se você já reclamou do frio no quarto no inverno, imagine se deitar em um ambiente onde a temperatura talvez estivesse apenas alguns graus acima de zero. Os agricultores medievais precisavam se preparar adequadamente com roupas e cobertores. No inverno, andavam praticamente vestidos dentro de casa, até mesmo à noite. Pijamas não existiam naquela época. Dormia-se com o que estava à mão e que proporcionasse calor. Era comum usar um chapéu para dormir, o chamado capuz noturno. E isso não era uma piada ou um capricho. O corpo humano libera uma quantidade significativa de calor pela cabeça. Por isso, homens, mulheres e crianças costumavam usar gorros de tricô ou toucas de lã durante a noite para se proteger do frio. Muitas vezes, esses acessórios eram mantidos até mesmo durante o dia nas cabanas. Além dos gorros, era comum que usassem várias camadas de roupas, especialmente quando havia a suspeita de uma noite rigorosa. A roupa íntima consistia em uma longa camisa de linho, que também funcionava como pijama. Sobre ela, podiam colocar um casaco ou uma túnica de lã, e, se necessário, calçar meias de lã ou amarrar tiras de tecido nos pés. Assim, bem agasalhados em suas camadas, se acomodavam nas camas. Neste filme, vocês descobrirão em breve quantas camadas vestiam os homens mais rústicos, e acreditem, as tendências de moda atuais ficariam envergonhadas. Aqueles que viviam com menos recursos frequentemente não tinham tantas roupas, mas quem podia usava 4, 5 camadas ou até mais. Um relato do século X conta de forma divertida a história de um camponês que se enrolou tanto em seus trapos de inverno que sua esposa teve que rolá-lo pelo chão como se fosse um barril para libertá-lo dessas camadas. É claro que isso é uma hipérbole, mas ilustra bem que as roupas eram a principal defesa contra o inverno, e a lã era essencial. Diziam que a lã aquecia mesmo quando estava molhada. Nas fibras das ovelhas permanece a lanolina, uma gordura natural que repele a água e mantém a elasticidade das fibras. Os tecidos grossos da época
Embora muitas vezes tivessem um leve odor de gordura de ovelha e fossem um pouco ásperos, eram eficazes em bloquear o vento e mantinham o calor mesmo quando úmidos. No campo, túnicas e capas de lã eram passadas de geração em geração, e cada pedaço de lã era aproveitado ao máximo. Durante o inverno, as mulheres frequentemente fiavam fios próximos ao fogo, mas essa época também era ideal para fiar e tecer novos tecidos. Além da lã, os agricultores recorriam a um material ainda mais pesado na luta contra o frio: o couro. O couro é um excelente isolante natural, mas não era fácil de conseguir. Somente nobres e caçadores independentes podiam caçar grandes animais para obter peles. Assim, os camponeses se contentavam com o que estava legalmente disponível: as peles de animais menores, como coelhos, que eram tanto caçados quanto criados. Portanto, as peles de coelho eram as mais abundantes. Aqueles que possuíam ovelhas podiam usar suas peles, que eram valiosas, ainda que grossas. Pelos de raposas e martas também eram utilizados, se conseguissem capturá-las em armadilhas. Até peles de gatos eram aproveitadas. Na Idade Média, os gatos não eram apenas animais de estimação, mas também eram criados por causa de suas peles, o que, sob a perspectiva atual, é bastante triste. Mas naquela época, a prioridade era o calor das crianças em detrimento da vida do gato. Havia leis sumptuárias, regulamentos medievais que determinavam quem podia usar quais tipos de roupas. Por exemplo, na Inglaterra, em 1363, foi estabelecido que as pessoas comuns só poderiam usar peles mais baratas, como as de cordeiro, ovelha, raposa ou gato. Pelos raros, como os de arminho ou marta, eram privilégios da nobreza. Mesmo assim, os camponeses se viravam, costurando pequenas peles de coelho em um único casaco e forrando o interior com pele para que não ficasse visível. Acima de tudo, se protegiam com peles à noite. Quem possuía um velho couro de carneiro o utilizava como cobertor. Apesar de pesadas e rígidas, as peles mantinham o calor e bloqueavam o vento. Agora vamos falar sobre a própria cama. Na chácara, não havia quartos separados, e toda a família costumava dormir em um único ambiente. O privilégio de ter uma cama, com estrutura e colchão, era reservado apenas para os camponeses mais abastados e para os cidadãos da cidade. Em uma chácara típica, o local para dormir era apenas um espaço no chão próximo à lareira, coberto com palha, conhecido como sienic. Durante o verão, os agricultores juntavam palha limpa e, no inverno, formavam um montinho onde se deitavam. Muitas vezes, essa palha era colocada em um grande saco de tecido ou em um pítlo, criando assim um colchão rudimentar. Arqueólogos descobriram que essas camas de palha podiam chegar a meio metro de espessura, proporcionando uma boa isolação contra o chão gelado. A palha funcionava surpreendentemente bem. Ao ser comprimida, formava uma superfície macia e, entre os talos, permaneciam bolsas de ar que atuavam como uma espécie de bolha protetora natural. Manter o sienic seco era crucial, pois a palha molhada se tornava fria. Por isso, o local de dormir era frequentemente afofado e seco perto do fogo durante o dia. A palha velha e úmida era descartada e substituída por nova e seca, além de trazer um efeito higiênico. Afinal, um sienic desgastado atraía roedores e insetos. Imagine acordar de manhã e, ao sacudir o cobertor, um ratinho pular da palha ou um ovo de galinha rolar para fora. Histórias assim eram comuns. Dizem que um camponês encontrou um ovo fresco em sua cama, deixado por uma galinha que se aninhou aos seus pés para se aquecer. Essas situações hilárias revelam a realidade de que pessoas e animais dormiam lado a lado. Sobre a higiene,
é melhor não nos iludirmos. A palha abrigava pulgas, percevejos e todo tipo de insetos. Os camponeses tentavam minimizar isso. Por exemplo, penduravam suas mantas de lã perto da fumaça durante o dia, já que a fumaça ajudava a afastar os insetos, mantendo as casas e a roupa de cama mais limpas. Contudo, as picadas de pulgas eram parte da vida, e as crianças frequentemente acordavam coçando-se. Em cima da palha, estendiam cobertores em uso, como velhos casacos, capas e grossas mantas de lã. Às vezes, pedaços de tecido eram costurados para formar um grande cobertor. Colchões de penas eram um luxo conhecido na Idade Média apenas entre os ricos. Nas aldeias, talvez alguém tivesse um travesseiro de penas, mas colchões desse tipo eram raros. Esses itens só se tornaram comuns mais tarde. Contudo, cobertores de lã ou mantas de linho eram utilizados em camadas. Dormir era, de fato, uma experiência pesada, pois as camadas de mantas e peles pesavam, mas ao menos ajudavam a reter um pouco do calor corporal. Na família, havia uma regra não escrita. Todos dormiam apertados, corpo a corpo, com as crianças no meio entre os pais e os avós com os menores, todos juntos. Quando a família era grande, isso significava até 10 pessoas se espremendo em um monte de palha, aquecendo-se mutuamente. Conforto era algo relativo. Eles se apertavam e, às vezes, se cutucavam, mas o objetivo era passar a noite sem dedos congelados. Enquanto as famílias de hoje discutem sobre ter quartos próprios, a família medieval entendia que a proximidade significava calor e segurança. Agora, já temos uma ideia de como dormiam e o que usavam. Vamos então mergulhar em uma noite de inverno, hora por hora. O que os agricultores faziam à noite? Como se acomodavam e enfrentavam os momentos mais cruéis do frio antes do amanhecer? Fechem os olhos e deixem-se levar para uma pequena aldeia medieval, em pleno inverno, mais precisamente em janeiro de 1400, em algum canto da Europa Central. Do lado de fora, montanhas de neve cercam as cabanas. Uma noite clara, repleta de estrelas, ilumina a paisagem com um tom azulado. O frio é intenso, com temperaturas bem abaixo de zero. Dentro da cabana de Andzej, o camponês, as chamas do fogo da janta estão quase se apagando. Andzej, sua esposa, seus 3 filhos, além dos avós, estão todos reunidos em volta da lareira. Eles acabaram de desfrutar de um modesto jantar, um mingau quente de cevada e cebola, acompanhado de um pouco de cerveja aquecida. A avó, relutante, lança a última tora de madeira na chama, sabendo que precisa economizar combustível até o amanhecer. As crianças se aconchegam e suas pálpebras começam a fechar. O pai, Andzej, inicia uma história, talvez sobre uma antiga batalha ou sobre como, em sua juventude, a neve cobria o telhado. Todos ouvem atentamente. O silêncio é ocasionalmente quebrado pelo estalo de um galho na fogueira. Do lado de fora, o vento uiva. A mãe puxa o filho mais novo para mais perto. É um momento sagrado de paz, onde a família se mantém unida antes que o sono e a noite os separem. Quando o fogo se transforma em brasas vermelhas, é hora de se deitar. Andzej espalha as brasas com um garfo e cobre tudo com cinzas, garantindo que o fogo não se apague completamente até amanhã. Enquanto isso, a mãe arruma o local para dormir, ajeitando a palha e estendendo peles. Os avós já se acomodaram na parede, onde colocaram uma velha coberta de ovelha. A avó sussurra ao tocar a parede fria, onde já fez flores brancas. O avô resmunga, sentindo a chegada do inverno através da parede. Hoje, ele está mais rigoroso. O filho mais velho dá uma volta no canto onde a vaca está amarrada e coloca uma velha coberta sobre suas costas. O gado também sente o frio
e precisa se manter saudável até a primavera. A vaca solta um resfolegar satisfeito. Talvez a coberta ajude um pouco. Já as galinhas estão empoleiradas juntas no poleiro, encolhidas em suas penas sob o teto. O porco, perto da porta, ronca em um monte de palha, às vezes resfolegando enquanto dorme. O gato, por sua vez, já se aconchegou na cama das crianças, buscando o calor. A família se deita, a mãe se posiciona na beirada, pronta para se levantar para o fogo. O pai se coloca do outro lado, mais próximo da porta, protegendo os outros do frio. As crianças estão no meio, como pequenas bolinhas, todas vestidas com o que podem, meias de lã, toucas e até as luvas de dedos que o filho mais novo, com as mãos tricotadas pela mãe, deixou de lado. Eles se enrolam nas cobertas. Por um instante, o farfalhar da palha ecoa, enquanto cada um busca seu lugar. "Me passe aquele tijolo", diz a mãe de repente. 2 tijolos antigos estavam aquecendo nas pedras. Agora, ao afastar as cinzas, ainda estão mornos. O pai cuidadosamente transporta um deles em um pedaço de pano e entrega à esposa, que o coloca aos pés das crianças, sob a coberta. Um suspiro de alívio se espalha entre os pequenos, o tijolo quente trazendo conforto. O outro tijolo circula entre os avós, que, antes de adormecer, sussurram suas orações, agradecendo a Deus por um pouco de calor. A noite avança e o frio do lado de fora se torna mais intenso. Dentro da cabana, a escuridão é espessa como carvão. De tempos em tempos, uma brasa na lareira brilha em vermelho, enquanto a temperatura cai e o calor dos corpos humanos lentamente se dissipa. Após algumas horas de sono, a dona de casa acorda de repente. O frio cortante invadiu suas pernas, enquanto o tijolo, há muito tempo, havia perdido o calor. Um barulho estridente talvez a tenha despertado. Uma galinha despencou do poleiro, cacarejando alto e agitando as asas. A mãe, ainda sonolenta, levanta-se. Na cabana, o frio é tão intenso que as roupas grudam em sua pele. Ela toca na lenha e a coloca sobre as brasas que permanecem acesas. Sopra suavemente, fazendo a pequena chama ressurgir. O suficiente para iluminar o ambiente, pois não deseja acordar todos. Enquanto isso, busca um pouco de calor, estendendo as mãos em direção ao fogo e sentindo os dedos gelados começarem a formigar. Não é a única desperta. O avô também rompeu o sono e observa o teto. O primeiro ciclo de sono da família chegou ao fim. Inicia-se agora o que nossos antepassados chamavam de noite morta ou hora da vigília. Dormir apenas 8 horas, como se faz hoje, não era comum. O sono segmentado era a regra. O primeiro sono se estendia da noite até cerca da meia-noite, seguido de 1 ou 2 horas acordados, e então o segundo sono até o amanhecer. A mãe talvez não se preocupe com isso. Ela simplesmente desperta, como está habituada. Enquanto coloca mais lenha na fogueira, toma um gole de água fria, mas não há outra disponível. O avô, por sua vez, murmura suas orações em voz baixa. A igreja, aliás, recomendava esse tempo para breves preces ou reflexões. Às vezes, as pessoas aproveitavam esses momentos de outras maneiras. Casais trocavam sussurros, discutiam preocupações ou compartilhavam carinhos, enquanto as crianças e os outros continuavam em sono profundo. Contudo, em nossa história, não há espaço para romances. Os momentos mais gélidos da noite se intensificam e todos se encolhem sob os cobertores. A mãe ainda confere se as crianças estão bem. A mais nova tem o nariz frio, então a cobre com um pedaço de tecido. Do lado de fora, o vento uiva, entrando por pequenas frestas e fazendo a chama da fogueira oscilar. A cabana emite gemidos. A madeira range sob o frio, estalando às vezes, como se alguém batesse à porta. Talvez um lobo ou uma raposa faminta
Esteja à espreita do lado de fora. As marcas da noite serão reveladas pela manhã. Mas todos sabem que por volta das 2 horas da manhã, o inverno é mais severo. Dizem que esse é o momento entre o cachorro e o lobo, tão escuro e gelado que nem o cachorro late, enquanto o lobo uiva longe na floresta. Felizmente, essa fase não dura muito, e o segundo sono logo se inicia. A mãe percebe que a lenha já está pegando e queimará por alguns minutos, então se deita novamente sob as peles e deixa a chama arder. Seu corpo cansado adentra o sono mais uma vez, desta vez não tão profundo. O segundo sono tende a ser mais curto, menos profundo, repleto de sonhos entrecortados. Alguém pode sonhar com a primavera, um prado verde repleto de flores, pois o cérebro anseia por escapar do gelo interminável. O avô murmura enquanto dorme. As dores do inverno o afligem em dobro, e até mesmo em sonho, ele sente as costas doerem. Ele se mexe e a palha estala. De repente, ouve-se o galo. Cocoricó. O galo canta, não o da cabana, que permanece em silêncio, ainda envolta na escuridão, mas o galo do vizinho, que se confundiu com as horas da noite. Andrzej se espreguiça e desperta. Já está amanhecendo? Ele pergunta em voz baixa à esposa. Ela apenas murmura. Não está dormindo mais. Mas o sono já não é tão pesado. A família logo começará a se preparar para o novo dia. Sobre a paisagem, após uma longa noite, a luz cinza do amanhecer finalmente começa a despontar. Dentro da cabana, a sensação é de que a temperatura subiu um pouco. Do lado de fora, menos 15 graus Celsius, e dentro, talvez 5 graus. Mas assim que os primeiros raios de sol surgem, tudo melhora psicologicamente. O pai Andrzej é o primeiro a se erguer, tremendo de frio e com os dentes batendo, mas logo precisa entrar em ação. Ele sopra nas brasas da fogueira, acrescenta toras maiores e acende um fogo robusto para aquecer os outros. As chamas ganham força, rostos e narizes avermelhados se inclinam em direção ao calor. As crianças despertam e rapidamente estendem as mãos para as brasas. A avó, em um gesto de gratidão, faz uma oração, agradecendo por todos terem sobrevivido a mais uma noite. A mãe coloca uma panela com a neve sobre o fogo para que derreta e se transforme em água para o café da manhã. Mas, antes disso, Andrzej sai para o lado de fora para checar como estão as coisas. Gotas de gelo pendem dos telhados e a neve se solidificou durante a noite, formando uma camada de gelo resistente. Ele também precisa inspecionar o poço e a fonte, pois no inverno é preciso frequentemente quebrar o gelo para conseguir água. Assim, Andrzej quebra a camada de gelo nas calhas para o gado e enche um balde com água de um buraco no riacho. Enquanto isso, ele sacode de frio, mas a intensidade do inverno lhe dá a energia necessária para se levantar. É hora de dar início a um novo dia. Assim se passava mais uma noite de inverno na vida de um camponês medieval. Cada uma tinha suas particularidades, algumas mais calmas, outras mais agitadas. Por exemplo, em meio a uma tempestade de neve, o sono era quase impossível. No entanto, todas compartilhavam a mesma essência: longas, escuras e geladas. As pessoas se adaptaram a esse ritmo e encontraram formas de sobreviver. Agora, vamos explorar como as noites de inverno variavam em diferentes regiões da Europa medieval, pois o inverno não é igual em todos os lugares. A Europa é um continente diversificado, e na Idade Média isso se refletia nas condições invernais. O norte da Europa, incluindo Escandinávia, países bálticos e a parte norte da Rússia, enfrentava invernos severos com frequência. Os camponeses dessas regiões estavam habituados ao frio e criaram inúmeras soluções, como esquis e raquetes de neve. Enquanto um camponês na França, atolado em neve até a cintura,
Se via em apuros, os habitantes do norte já utilizavam esquis de madeira desde tempos antigos, amarrando raquetes largas aos pés para não afundarem. Há relatos de fazendeiros noruegueses e suecos que caçavam no inverno com esquis, garantindo assim um suprimento ocasional de carne, mesmo sob a camada de neve. O patins em rios e lagos congelados era uma prática comum na Holanda e na Escandinávia. Inicialmente, eles usavam ossos de animais amarrados aos sapatos, evoluindo depois para patins de ferro. Isso possibilitava um transporte mais ágil no inverno, como levar grãos do moinho sobre o gelo. Além disso, nos países nórdicos, até feiras urbanas eram ocasionalmente organizadas em rios ou baías congeladas. É curioso notar que os europeus ocidentais praticamente desconheciam esquis e patins na Idade Média. Onde a neve não era tão frequente, essas inovações levariam muito tempo para se espalhar até a Era Moderna. Os habitantes do norte também construíam suas casas de forma diferente. As longhouses escandinavas eram amplos galpões de madeira com um único cômodo, onde um fogo ardia ao centro, e ao redor as pessoas dormiam em camas elevadas, cobertas com peles. Essas habitações eram compartilhadas por várias famílias durante o inverno, tanto por necessidade, devido à escassez de madeira e espaço, quanto pela busca de calor coletivo. Os habitantes do norte contavam com um número maior de peles provenientes de raposas, renas e ursos. Eles caçavam esses animais e aproveitavam suas peles. As sagas vikings da Idade Média narram como as pessoas se aqueciam em mantos feitos de pele de urso ou de marta, quando conseguiam. No coração das regiões frias da Rússia, surgiu uma invenção extraordinária: grandes fornos de alvenaria instalados dentro das residências. Durante o fim da Idade Média, as casas russas e ucranianas frequentemente abrigavam fornos construídos com pedras e argila, ocupando um canto do ambiente. Acendia-se o fogo à noite com madeira e, em seguida, o forno era deixado para apagar, enquanto a chaminé permanecia fechada, irradiando calor por toda a noite. Um aspecto fascinante desses fornos é que era possível dormir neles. O ditado russo, cair como em um forno, ilustra como as pessoas se deitavam diretamente sobre a superfície quente ou na prateleira acima, chamada polde. Até 6 pessoas podiam se acomodar ali, desfrutando de um calor aconchegante, enquanto a tempestade de neve rugia lá fora. Não é surpreendente que essa tradição dos fornos tenha perdurado na Rússia ao longo dos séculos. Hoje em dia, ainda é possível encontrar fornos em algumas construções rurais. Enquanto isso, na Europa Ocidental, o aquecimento semelhante só surgiu muito mais tarde, como os modernos azulejos. Na Idade Média, os europeus se aqueciam junto a lareiras abertas, enquanto o camponês russo se aquecia em seu forno. A Europa Central, bem como regiões da atual França, Alemanha e Grã-Bretanha, experimentavam invernos mais amenos em comparação ao extremo norte, mas ainda assim eram surpreendentes, especialmente com a chegada da pequena idade do gelo, por volta do século XIV, quando fenômenos extraordinários começaram a ocorrer. Crônicas inglesas mencionam que, no inverno de 1430, pássaros congelados caíam do céu. Embora possa parecer exagero, a verdade é que o Tâmisa, em Londres, começou a congelar, levando à realização de feiras de gelo em seus séculos seguintes. Esse frio aterrorizava os ingleses, que não estavam acostumados a temperaturas tão rigorosas. Já na França, em 1709, após a Idade Média, um inverno tão severo fez até o azeite e o vinho congelarem nos altares. Durante a Idade Média, os camponeses franceses, especialmente nas regiões montanhosas, enfrentavam avalanches e nevascas. Às vezes,
Vilarejos inteiros ficavam soterrados durante o inverno. As pessoas não se aventuravam para fora, apenas se desenterravam para buscar feno no celeiro e água no poço. Há relatos na Borgonha, do final do século X, de agricultores empobrecidos que passavam dias inteiros deitados, amontoados como colheres, para se aquecer e economizar alimentos. Era uma forma de hibernação humana. Apenas se levantavam uma vez ao dia, comiam pouco e retornavam ao leito. Embora esses relatos sejam da modernidade, é bem possível que seus antepassados medievais tenham lidado com invernos rigorosos de maneira semelhante durante épocas de grande pobreza. Na Suíça e nos Alpes franceses, era comum trazer cabras e ovelhas para dentro de casa durante a noite, além de estabelecer laços com vizinhos de vilarejos distantes. As passagens estavam cobertas de neve, mas túneis na neve conectavam as casas. O temor de ser soterrado por uma avalanche enquanto dormia era real. Então, em algumas vilas montanhosas, os guardas tocavam trombetas à noite para alertar sobre a neve e acordar aqueles que poderiam congelar. No sul da Europa, como na Itália, Espanha e nos Balcãs, os invernos eram mais amenos, mas traiçoeiros. Quando o ar ártico chegava, as construções não estavam preparadas. As casas de pedra na Itália frequentemente contavam apenas com lareiras abertas e janelas grandes sem vidro, ideais para a ventilação no verão, mas péssimas contra o vento gélido do inverno. Crônicas italianas e espanholas do século XIV retratam cenas em que as pessoas na Toscana ou em Castela se viam obrigadas a permanecer em casa durante o dia, devido à neve que acumulava até 1 metro, algo até então inédito. Em 1352, Florença foi surpreendida por 1 mês inteiro de neve, transformando suas ruas em verdadeiros labirintos brancos. As casas italianas, desprovidas de chaminés, viam a fumaça das lareiras escapar pelo telhado. Quando o vento cessava e o frio se tornava intenso, o interior das casas se enchia de fumaça, e as pessoas, embora tossindo, preferiam isso a enfrentar o rigor do inverno. No Mediterrâneo, a umidade também trazia dificuldades, com o vento gelado do mar penetrando nos ossos. Mesmo que a temperatura não caísse drasticamente, o frio se fazia sentir até a alma. Médicos da época recomendavam que os moradores do Mediterrâneo optassem por refeições quentes e temperadas, além de se agasalharem bem com lã para afastar a umidade. E quanto aos invernos tchecos e da Europa Central? Eram frios, mas não extremos. O camponês tcheco da Idade Média estava acostumado à neve e conhecia alguns truques para lidar com ela. Janelas de madeira, edredons de lã e o costume de secar os sapatos junto ao fogo eram práticas comuns. Invenções como azulejos de cerâmica só chegaram mais tarde, na transição para a modernidade. Até então, mesmo as habitações mais luxuosas contavam apenas com lareiras abertas. As cabanas de madeira, isoladas com musgo e barro, apresentavam uma surpreendente eficiência. Viajantes dos países do sul frequentemente se admiravam ao descobrir que dentro dessas cabanas era relativamente confortável, enquanto palácios de pedra os deixavam tremendo de frio. Afinal, a madeira oferece um isolamento melhor do que a pedra. Um truque típico era dormir perto da lareira. No final da Idade Média, as casas mais abastadas começaram a adotar fornos de alvenaria revestidos com azulejos, que acumulavam calor. A arquitetura popular os incorporou mais tarde, mas já se mencionava que, em moinhos ou paróquias, as pessoas dormiam sobre ou atrás do forno, onde era mais quente. O famoso padeiro tcheco dos contos de fadas, que reluta em sair do forno, tem suas raízes na realidade. Aqueles que podiam se aquecer próximo ao forno não queriam abrir mão dessa comodidade. E há um outro exemplo interessante a ser mencionado: a Islândia
e suas fontes geotérmicas. O inverno naquela região era implacável, mas a natureza oferecia um presente em forma de águas quentes. Os islandeses medievais construíam suas cabanas próximas às fontes termais, passando as noites mergulhados em águas quentes, conversando, comendo e bebendo, sem se preocupar com a tempestade de neve que rugia lá fora. O vapor quente aquecia todo o ambiente, criando uma atmosfera aconchegante. Embora essa jacuzzi medieval possa parecer uma lenda um pouco embelezada, arqueólogos encontraram vestígios de cabanas com piscinas aquecidas por fontes quentes. Para os habitantes do continente, isso soava como um conto de fadas, já que a maioria dos europeus tinha que se esforçar muito para aquecer a água para um banho. Assim percebemos que cada região da Europa enfrentava a fria noite de inverno à sua maneira. No entanto, em todos os lugares, os agricultores contavam com recursos limitados, dependendo da natureza e de sua própria criatividade. Seja construindo casas engenhosas, aproveitando o calor dos animais, vestindo-se em camadas ou compartilhando a cama, o objetivo era sempre o mesmo: manter o calor necessário até o amanhecer. O homem contemporâneo muitas vezes tem dificuldade em imaginar a severidade das noites de inverno de séculos atrás. Quando a temperatura em nosso quarto cai para 18 graus Celsius, muitos de nós recorrem ao aquecedor ou calçam meias quentes. Para um agricultor medieval, um inverno assim seria um verdadeiro luxo. Seu ambiente costumava ser muito mais frio, com temperaturas frequentemente bem abaixo de zero. Contudo, foi a criatividade de nossos antecessores que estabeleceu as bases para muitos costumes e invenções atuais. Pense, por exemplo, em um simples suéter de lã de ovelha ou em um casaco com gola de pele. Essas peças são heranças diretas dos invernos medievais, quando se descobriu que a lã e a pele eram materiais de isolamento excepcionais. O edredom que usamos para nos aquecer também tem raízes na Idade Média, época em que as pessoas coletavam penas de gansos e patos para rechear travesseiros e cobertores destinados aos mais abastados. Muitas das estratégias dos camponeses medievais são corroboradas pela ciência moderna. Por exemplo, eles já sabiam que luvas de dedo eram mais eficazes do que as luvas comuns, pois os dedos se aquecem mutuamente. Hoje, sabemos que isso é verdade. O calor compartilhado entre os dedos mantém as mãos aquecidas de forma mais eficiente, assim como a observação de que o ar úmido parece mais quente do que o ar seco. Os camponeses não formulavam teorias, mas percebiam que, em uma cabana lotada, repleta do calor do hálito de pessoas e animais, o frio era mais suportável do que lá fora, no ar seco. Nos dias de hoje, diríamos que a umidade aumenta a sensação de calor. E quanto à prática do sono segmentado? Pesquisas contemporâneas mostram que o corpo humano tende a dormir em duas etapas, especialmente na ausência de luz artificial. Exatamente como os medievalistas faziam durante as longas noites, vivendo o primeiro e o segundo sono, com um despertar no meio. Embora a maioria de nós hoje durma de uma só vez, não é incomum acordarmos sozinhos à noite. O corpo guarda essa memória. Nossos ancestrais também compreendiam a importância da cooperação e do espírito comunitário durante o inverno. Eles se reuniam nas casas, ajudavam uns aos outros com lenha, compartilhavam o fogo com os vizinhos, abatiam animais juntos para garantir carne antes da chegada do frio e dividiam os suprimentos. Esse laço comunitário pode ter sido o calor mais vital que os manteve vivos, a certeza de que não estavam sozinhos. Hoje, com as comodidades modernas, podemos honrar sua herança ao valorizar o conforto que temos. Na próxima vez que você preparar um chá quente ou um chocolate quente numa noite fria, lembre-se de que um agricultor medieval daria tudo por isso.
Ao acender a lareira para criar uma atmosfera acolhedora, pense que, para ele, isso era questão de sobrevivência. A história nos ensina sobre a resiliência e a engenhosidade do ser humano frente ao frio e à escuridão. O mundo atual está realmente se aquecendo, mas os desafios climáticos ainda persistem. As pessoas da Idade Média precisavam se adaptar a geadas inesperadas e tempestades de neve. Hoje, enfrentamos outros extremos climáticos, mas suas histórias de vida continuam a nos inspirar. Eles souberam usar recursos simples para superar as adversidades, mantendo a humanidade e o bom humor. Mesmo nas noites mais desafiadoras, contavam histórias e se mantinham unidos. Assim, enquanto estão confortavelmente aquecidos, observando a neve que cai suavemente do lado de fora da janela, talvez se deixem levar pela imagem de uma humilde cabana com um telhado de palha, de onde uma coluna de fumaça se eleva. Dentro, uma família se aconchega sob peles quentes, enquanto o vento forte uiva lá fora. Vamos expressar nossa gratidão pelas inovações que temos hoje, como o isolamento e o aquecimento, mas nunca devemos esquecer a resiliência de nossos antepassados. É impressionante tudo o que eles conseguiram suportar. Agradeço por me acompanharem nesta jornada gelada pelo passado. Se você apreciou o filme e aprendeu algo novo, ficarei muito grato pelo seu like e por compartilhar. Sinta-se à vontade para deixar um comentário sobre o que mais chamou sua atenção. A história é cheia de surpresas fascinantes. Desejo a todos noites quentes e tranquilas, e espero vê-los novamente na próxima vez. Até breve. M.